paz do Senhor Jesus Cristo. Neste dia estamos mais com um vídeo aula da Escola Bíblica Dominical no seu lar. Hoje estamos aqui com a lição de número 4, neste trimestre, onde estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição hoje da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, estamos hoje com a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Então queremos pedir que você nos acompanhe neste vídeo aula da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. Então o título é este: a iluminação espiritual do crente. O texto áudio da nossa lição diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 17. A verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe encontra na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral diz o seguinte: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Temos 3 objetivos específicos nesta lição. O primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória da herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. E graças a Deus estamos nesta lição, e aqui o nosso irmão superintendente da escola, nosso irmão José Gonçalves, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Presbítero Marcos Batista Soares, hoje também professor aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. E o nosso irmão José Gonçalves, superintendente, agora ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical. Amém. Amém, glória a Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nessa lição de número 4, estamos estudando, vamos estudar nesta semana, vem falando sobre a iluminação espiritual do crente. Glória a Jesus, né? Que o texto baseado aqui com base em Efésios capítulo 1, glória a Deus,
e que tem muito para nos ensinar, né, para nos mostrar, glória a Deus, sobre a nossa missão, a nossa obrigação, glória a Jesus, como crentes, glória a Jesus, o que temos, né, como devemos nos portar, sendo luz, glória a Jesus. Então, dando início aqui na introdução, diz, né, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida, ação de graças, né, que está no capítulo 1, versículo 15, 16, né, oração intercessora, no versículos 17, 19, do mesmo capítulo, primeiro, né, e confissão e louvor e exaltação, que são os versículos 20 ao 23, né. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Glória a Jesus. Então, pela eleição, né, entendermos e buscar a iluminação do Espírito, né, glória a Jesus, para compreender a dimensão da nossa chamada e herança, glória a Deus, porque somos eleitos, glória a Deus, por Jesus Cristo, né, para sermos luz, né, para sermos diferentes, para fazer diferença em meio ao mundo, né, corrompido. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Essa lição ela tem três tópicos, O primeiro tópico dessa lição tem como título aqui: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esse tópico ele divide em mais três subtópicos. O primeiro é a ação de graças e intercessão. O segundo é a esperança da vocação. E o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Glória a Deus. Na introdução desse primeiro tópico, diz: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Glória a Jesus. Iluminados, quando nós pensamos, quando nós falamos aqui de luz, quando nós falamos de vivência, né, de entendimento, a luz, a claridade é onde nós podemos ver o que tem à nossa frente, o que temos que seguir, né, pela claridade, pela luz. E por isso que a Bíblia fala, quando fala que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz em Jesus Cristo, nós estamos falando aqui de que? De tirar, de termos uma visão, o crente ele poder ter uma visão do que é que ele tem que fazer, porque antes da conversão, o crente ele não sabia, ele vivia no lugar, mas ele não conseguia enxergar, né, por onde trilhar, né, e por isso ele trilhava desgovernado, mas depois disso, depois da confissão, né, que é um ato de fé, porque porque Paulo falando isso aos 2 Coríntios diz: Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, e a gente, pela sua graça, nós cremos, e recebe a bênção quem crê. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro subtópico, né, fala ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né, pode ver aqui no capítulo 1, versículo 16, né, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Paulo, ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Glória a Deus. É porque de nós mesmos, se o homem ele for seguir o seu próprio instinto, por si só, ele vai continuar errando. Ele pode acertar em algumas coisas, né, em alguns pontos, mas em relação à palavra de Deus, ele vai andar
errando, né? Errante. Ele vai andar errante. Mas quando nos guiamos por Deus, né? Através de Deus, através do Espírito de Deus, porque Deus ele nos dá sabedoria, como diz aqui, né? Que é nos concedido, que ele fala aqui, né? Fala do Espírito da sabedoria e de revelação, né? Isso é concedido através da fé, né? E pela palavra de Deus. Então, é que deixamos de ser errantes e passamos a caminhar em conformidade com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem pelo meio do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo, as esperanças da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Glória a Jesus. Antes de entrarmos, antes de começarmos a trilhar nesse caminho, assim, a gente fala, as pessoas falavam em Deus, as pessoas veem, comentam, falam muito de Deus, mas você não tem a dimensão da grandeza de Deus, né, do poder de Deus, né, é simplesmente como uma fábula, como um conto, né, a gente vê como isso, eu via dessa forma, né? Mas quando a gente começa a viver pela palavra, a gente começa a ter a dimensão do poder de Deus, né, da grandeza do poder de Deus, o que é que Deus pode fazer na vida, e como a gente falando aqui, nós podemos ver o que? Um exemplo é a restauração de uma pessoa, de um pecador que vive no mundo, que eu acredito que o maior dos milagres, né, que pode acontecer. É uma transformação, uma pessoa que vive no mundo, vivendo a seu bel prazer, se alimentando das coisas do mundo, e de repente ele prova da palavra do Evangelho, e pela fé ele se converte e começa a ver outro mundo diferente, né, e se transforma, né? Tanto que a gente vai ver que o primeiro milagre de Jesus foi transformação, foi transformar algo. Água em vinho. Então, é o maior milagre. Hoje, permita dizer assim, eu e nós estarmos aqui, quem éramos, e Deus se agradou e nós cremos, abraçamos isso pela fé, e hoje estamos aqui. É um milagre, o maior milagre é a transformação, como disse nosso irmão José. Glória a Deus. O segundo subtópico é a esperança da vocação. Glória a Deus. Em sua participação, ou em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança de sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Serem vocacionados. Muitas pessoas, isso aqui, quando a gente falar aqui de vocação, né, de vocação, a gente vê muitas vezes pessoas que quando se convertem, né, ela tem uma transformação tão grande, né, ela começa a mostrar nela, começa a fluir nela, vamos dizer, coisas que ninguém imaginava que ela era capaz de fazer, através do Espírito Santo, aquilo ali, ele se torna visível, né, da pessoa, né, começa a fluir da pessoa aquilo ali, né? Glória a Jesus. Então, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, né? Deus chamou pessoas no passado, é o primeiro, né, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, né? Dessa chamada, agora. E outro ponto, outra aqui a chamada abrange serviço e santificação no presente, né? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Glória a Deus, porque antes da conversão, antes vivíamos no mundo vivendo de forma que a gente bem entendia, da forma que a gente bem entendia, fazendo o que a gente bem achava que era certo e que não era, que muitas coisas erradas verdade. Que a gente achava que não tinha nada e tal, e pela transformação a gente vai e muda isso, e isso aí é todos os seres humanos, porque assim, e depois disso aí
passa-se a viver de forma santa e irrepreensível, né? Buscando ser merecedor do que Deus nos deu, né? Buscando. A gente vê o apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos que mais escreveu cartas, né? Que teve envolvido diretamente na obra missionária, em que ele mesmo, quando ele escrevia aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. E a gente vê que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Como um fato bem interessante, quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta a Filemon, que está pedindo que Filemon receba Onésimo, que antes era um escravo que fugiu do seu senhor, né? E o apóstolo Paulo teve a oportunidade de ter ali com Onésimo, e ele foi evangelizado. Ele foi evangelizado, ele foi alcançado com este evangelho de poder, e a gente vê a transformação que aconteceu na vida dele, em que, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo e está recomendando ele, que receba ele, porque o apóstolo viu a transformação que o evangelho fez na vida daquele homem e o recomendou. Disse: olha, tudo pode colocar em minha conta, qualquer coisa, como ele sendo responsável por qualquer ato que aquele homem que outrora tinha fugido, mas o apóstolo estava recomendando que eu recebesse, e que, como quem estava dizendo diretamente: olha, receba-o, ele foi regenerado, ele foi alcançado com esta tão maravilhosa graça, e ele foi transformado com o poder do Evangelho. É verdade. Glória a Jesus. E essa transformação, ela só se dá após uma conversão, É verdade. Uma transformação após a conversão. Porque quando a gente vai ver aqui, a gente estava falando aqui de se fazer, nos tornarmos merecedores, porque na verdade o ser humano, ele não é merecedor, ele não merece. Ele não merece. Deus dá porque ele é misericordioso. E quando nós vamos, porque até quando nós vamos ver aqui, uma referência aqui que nós podemos ver, em Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10, quando nós vamos ver aqui, glória a Jesus, a palavra diz que, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, né? Nenhum justo sequer, diz a palavra de Deus. Então, assim, como é que nós podemos, aí vem falar aqui de merecer, se não há justo, não é justo, não tinha merecimento, não merecia. Mas após a conversão começa-se até, assim, a se batalhar por isso, né? A mudar, tentar buscar santificação, buscar ser irrepreensível na sua vida, né? Glória a Jesus. A gente vê também no mesmo versículo, no mesmo capítulo, nos versículos 23, como diz aqui, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Que todos, né, destituídos estão da glória de Deus, todos, né? E então, assim, só através de Jesus Cristo é que nós podemos passar, voltar a ter direito, vamos dizer, por seguir a Ele, né? Porque não é somente, simplesmente, o ato de converter-se, e muito menos somente de falar, porque falar em Deus todo mundo fala. Não fala. Serviço e santificação, como diz a lição, e viver em comunhão e andar de modo digno. De quê? Digno de ter esta herança na vida. Por isso que requer santificação, como diz aqui essa parte desse tópico. Glória a Jesus. E o terceiro aqui, a terceira parte aqui, onde ele diz, dessa divisão, né? Aí que diz a partição gloriosa no futuro, a participação, aliás, obrigado. Gloriosa no futuro.
que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, esse aí é o resultado da transformação e do viver, da vivência em Cristo. Né? Glória a Jesus. Alcançar essa bênção. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aí vem aqui o terceiro ponto deste primeiro tópico, que é as riquezas da glória da sua herança. Diz, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, né, que é uma bênção, ser perdoado de tudo que fez, né, o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que a partir da adoção é que passa-se a ter direito à herança, né, glória a Jesus, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né, que não assim, às vezes muito se foca em bênçãos materiais que vêm aqui para o nosso viver no nosso dia a dia, é bom, mas as bênçãos que está se falando aqui são bênçãos espirituais, são bênçãos para a eternidade, são bênçãos que não têm fim, que não acabam, né? E é essas bênçãos que nós temos que almejarmos sempre. Glória a Deus, né? Isso aí requer de nós, como disse, uma transformação, né? Uma vida transformada, uma persistência em fazer o certo. Glória a Jesus. Então, como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos, né? Como diz aqui, se no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, né? Sim, né? Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, como falamos aqui. Glória a Deus. A herança que, para herdar, como disse, para herdar isso aqui, para ter essa herança, tem que ter a conversão, primeiro, né, a conversão, depois, aí vem a vivência, né, que a pessoa é transformada depois da conversão, pela fé, ele é transformado, vai começar a viver, começa a ter uma vida diferente diante da sociedade, ele busca ser irrepreensível, viver no caminho, né, trilhar nesse caminho, que é uma regra de fé, para ter direito a essa herança, que é tão gloriosa, preparada desde a fundação do mundo, para nós, para nós, glória a Deus, para toda a humanidade, é só tomar posse, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Segundo tópico dessa lição, fala sobre excelente grandeza e a força do poder divino. Eu queria pedir para o irmão Marcos, né, dar uma continuidade em nome de Jesus. Seja o nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui, conforme o nosso superintendente, o irmão José Gonçalves. Nós vamos dar continuidade aqui no segundo tópico. Louvado seja o nome de Jesus. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Louvado seja Deus. O apóstolo, ele tinha esta missão de, louvado seja Deus, de evangelizar, como a gente vê, ele tinha aquela preocupação com as igrejas por onde ele passava, para que os novos crentes, os novos convertidos, eles pudessem crescer. Eu digo crescer na graça, no conhecimento, e ser referência para aquela cidade, ou aquele lugar, aquela vila, aquela ilha, porque ele passou por diversos lugares, e ele tinha essa preocupação de que os irmãos tivessem cada dia
mais firme. E você vê que por onde ele passou, ele sempre tinha aquela preocupação de formar obreiros, para que quando ele visse que ali tinha alguém que fosse capaz, ou melhor dizendo, capacitado por o poder de Deus, para poder dar continuidade àquele trabalho local. E assim, o apóstolo ele sempre tinha essa missão de estar indo adiante. Louvado seja Deus. E a gente vê aqui que ele, como que ele esteja dizendo, olha, vocês não estão só. Tem uma força, tem um poder que vai estar operando com vocês, conforme o próprio Jesus prometeu, né? Porque no tempo em que Jesus Cristo ele passou, aquele período, cumpriu o seu ministério terreno, a gente vê que mais adiante ele falou aos discípulos, ele disse, olha, eu vou para o Pai, porque é preciso, mas eu vos enviarei o Consolador. E a gente vê que Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério terreno, quando ele estava na Galileia, ele não podia estar na Judéia, nem em Samaria. Ele se limitava ao espaço físico de não poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, o qual ele prometeu, ele poderia, ou melhor dizendo, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive no nosso meio nesta tarde, porque ele disse, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio. E os irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um que demonstrou, não somente em palavras, né, como em poder, como em virtude, que Deus realmente é poderoso para cooperar com a igreja, com os sinais e maravilhas pelos quais nós vimos muito, né? E ele diz aqui, em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder que opera em favor dos crentes. Primeiro ponto, diz assim, a sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego opímparo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrejuga. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes, que é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Louvado seja Deus. E a gente vê que as nossas riquezas, meus irmãos, igreja, né, que está sendo alcançada através desse trabalho, desta lição, a gente vê que o poder de Deus é uma coisa maravilhosa e nós temos que buscar a cada dia. Louvado seja Deus, porque nós sabemos, conforme quando, quero aqui abrir um parênteses e mostrar que quando o profeta Oséias, quando estava ali escrevendo sua carta, aquele livro, ele dizia, olha, prossigam em conhecer ao Senhor, conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor, louvado seja Deus. Eu não digo conhecer ao Senhor, não é simplesmente
a gente vir à igreja e ouvir, e muitas vezes ocupar um espaço físico, uma determinada congregação, não, mas uma experiência pessoal com Cristo é preciso. O apóstolo, ele, quando escrevia, ele se preocupava que os crentes tivessem aquela experiência pessoal, um relacionamento pessoal com Cristo. Louvado seja Deus, porque o poder de Deus, ele não está limitado. O poder de Deus, ele opera de várias maneiras. Segundo ponto, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo klatos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que significa o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis à força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Louvado seja Deus. Todo o domínio pertence a Jesus Cristo, né? E nós cremos porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado ao 3º dia, nós não teríamos motivo para estar aqui neste momento. Louvado seja Deus. Mas ainda quero, pouco tempo aqui, abrir um parênteses e falar que nós, também como os Efésios e muitos outros, da qual o apóstolo Paulo cuidou pessoalmente, por carta, exortando, cuidando, tendo o maior cuidado para que eles continuassem firmes, porque a nossa esperança não é de caminhar um tempo e depois parar, é ser constante, prosseguindo e olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E o apóstolo se preocupava. Você vê que até os últimos momentos de vida, ele tinha aquela preocupação. Ele escrevia carta à igreja dos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Ele nunca parou, ele sempre tinha aquela preocupação. Louvado seja Deus. E até aqui, querendo abrir um parênteses, quero dizer que nós somos escolhidos. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos também chamados por Deus. A gente vê que no tempo dos profetas, os profetas eram aqueles homens que Deus os separava para uma determinada missão. Você vê que eram homens que você não via nas praças sem um objetivo específico. Você dificilmente naquele tempo você via um profeta numa praça sem ser designado por Deus. Um exemplo disso é quando Samuel estava ali, indo cumprir uma missão em direção à casa de Jessé. Quando ele passava determinado lugar que o pessoal via ele e já se espantava: eita, já vem um profeta, já vem o povo. Logo ficava de orelha em pé, porque sabia que era enviado de Deus. A gente vê mais adiante também Jonas, quando ele tinha aquela missão, irmãos, de ir, era Deus que mandava, e eram pessoas diferentes, que tinham os propósitos, tinham os seus objetivos a ser cumpridos, eram pessoas separadas por Deus. Nós também
Estamos no tempo da graça, mas fomos escolhidos, fomos separados e temos que ser diferente neste mundo. Louvado seja Deus. Temos que desempenhar o papel que Cristo nos designou. Louvado seja Deus. E eu passo o trabalho aqui para os nossos irmãos. Glória a Jesus. Ainda aqui, nós vivemos aqui o terceiro ponto, o terceiro tópico dessa lição. Vendo aqui, eu estava vendo aqui sobre essa questão aqui da grandeza, né, do poder de Deus. Glória a Jesus. E nós conhecemos, nós na terra, nós, né, conhecemos no degrau, vamos dizer, o ruim, o péssimo, ruim, né? É péssimo, ruim, bom, excelente, não é isso? Mas aqui a gente vê aqui que quando se falou aqui do poder de Deus, a gente tem um degrau acima ainda. A gente falou aqui de sobre excelente, né? Que é mais do que excelente, né? O poder de Deus. Glória a Jesus. Então, assim, esse poder de Deus, ele está presente no meio da terra, no meio da humanidade. Ele está operante no meio da humanidade. Glória a Deus. E, assim, nem todos veem. Nem todos veem. E, muitas vezes, também não se entende. Também não se entende. Mas não podemos também querer buscar entender o que Deus quer, né? Os pensamentos de Deus, porque a própria Bíblia diz que o pensamento dele não são os nossos, é diferente, o pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento, o querer dele é diferente do nosso, mas esse poder, que é mais do que excelente, ele está, glória a Jesus, no meio da humanidade, ele está operando no meio da humanidade, né? E podemos ver ele, podemos sentir esse poder, glória a Deus. Nesse terceiro tópico, diz Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a generosidade, a grandiosidade, aliás, do poder de Deus disponível também aos crentes. Glória a Deus, a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Glória a Deus, né? Primeiro aqui, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Né? Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é garantida de que, ou é a garantia de que seremos ressuscitados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui tem uma referência para nós vermos aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Jesus, os versículos 20, do 20 ao 22, 3 versículos, e diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro, né? Vamos dizer, ele foi o primeiro, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Jesus, né? Jesus Cristo, né? Esse homem. Jesus Cristo, o homem, né? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Jesus. Então, a queda, quando a gente vê a queda, veio por um homem, mas a ressurreição da morte, né, veio também por um homem. Glória a Jesus Cristo, né? Um homem que era Deus ao mesmo tempo. Glória a Jesus, né, que deixou o seu trono de glória para viver como homem, para passar pelas dores, ter as mesmas dores que nós sentimos, glória a Deus, para nos dar
essa salvação, para nos dar essa remissão dos pecados, que nós não éramos merecedores, como nós já falamos, nós vimos aqui antes, né, anteriormente, glória a Deus. Então, quando falar aqui de ressuscitados, aqui em Tessalonicenses, quando a gente fala dessa ressurreição, quando diz que os que dormem, ressuscitaram primeiro, depois nós seremos arrebatados, justamente com ele na nuvem, né? E assim, para sabermos que esse momento vai chegar, é algo que para o mundo, a gente vê falando, muitas vezes fala isso, e as pessoas dizem, eu vejo falar isso há tanto tempo, já vi falar tanto isso, e nunca aconteceu, porque as pessoas, elas dizem, na verdade, eles querem ver, né? Mas se você fala, a gente fala de morrer, ou fala de assim, vai para o céu, ninguém vai fazer assim, vai para o céu, se falar que quer ir para o céu, se referindo à morte, ninguém quer, quando vai falar, ninguém quer. É verdade. Então, assim, aí dizer que quer, dizer, não, eu quero ir para o céu, mas a gente sabe que para ir para o céu, antes de ir para o céu, tem que passar por um processo, ou morte em Cristo, né? Ou arrebatamento, se tiver no dia do arrebatamento, estiver na posição, como fala aqui, né, que aqui está falando, quando fala aqui em Tessalonicenses, fala sobre isso, mas fala também, nos mostra também que nós temos que estarmos preparados para isso, não é simplesmente, né, um acontecimento, mas que tem que ter a preparação. Então, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, né? Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, assim, esse momento, isso vai acontecer. Nós sabemos que vai acontecer um dia. E, como diz aqui, para os crentes, né, quando fala desse modo, os crentes vencerão a morte. Os crentes, quando a gente fala aqui de crentes, a questão crer, os que creem, os que vivem Aleluia. a palavra. Glória a Jesus. Né? Vivendo pela palavra. Segundo aqui diz, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui em foco a exceção de Cristo em referência à promessa messiânica, né? A gente pode ver isso aqui em Salmos, referência em Salmos 110 e Atos Apóstolos 1:6, né? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Glória a Deus. Aqui, Jesus, ele passou por um processo, a gente vê que ele passou por um processo na terra, que ele abriu mão do seu poder dele, né, como Deus, ele usava, vê que ele usou o poder dele para curar. Jesus, ele usou o poder para curar o enfermo, né? Andar sobre as águas e tal, mas ele não usou o poder dele para livrar a si mesmo da morte, né? Porque ele não disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Glória a Deus. Então, assim, ele triunfou. Então, assim, para quê? Para que ele servisse de exemplo. Né? Para que servisse de exemplo. Ele diz, olha, aqui ele viveu, ele não usou, porque ele poderia usar. A gente vê que os apóstolos, os discípulos, tentaram impedir ainda, tentaram intervir, mas ele não quis, ele poderia fazer isso, ele não precisava que ninguém ajudasse ele para fazer isso, se livrar se ele quisesse, mas ele se livrou, ele venceu, né? Tornou-se vencedor. Por quê? Porque ele foi morto, ele deu a sua vida e ele ressuscitou, ele mostrou que existe outro meio, né? Que existe uma esperança para a humanidade, glória a Jesus, que não acaba aqui. Ele mostra que há ressurreição, né? A gente vê que tem relatos que tentaram abafar isso, que tentaram encobrir esse fato da ressurreição de Cristo, né, para se tornar esse texto como se fosse algo que não aconteceu, mas
nós acreditamos. Isso aí é acreditar em Deus, acreditar no poder de Deus, acreditar na ação de Deus, é ato de fé. De fé. Né? Glória a Deus. Então, esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, né? Nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele mostra aqui o triunfo de Cristo, porque a ressurreição depois da morte, e como diz, ele diz que subiu e está à destra de Deus. Né? E diz aqui, como nós vimos aqui no texto anterior, diz que ele foi a primícia, ou seja, o primeiro, e indica que depois dele tem mais, glória a Jesus. E quem são esses? São os salvos que vivem, que foram resgatados pela fé, se converteram e vivem, e viveram e vivem, né? Uma vida pautada na palavra de Deus, direcionada por Deus. Glória a Jesus. Então, esses são os outros que também alcançarão a misericórdia. Glória a Jesus. E a salvação e a herança de Deus, que, como diz, que foi prometida desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Glória a Deus. O terceiro diz, exaltando Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, né? E de todo o nome que se nomeia. E quando a gente fala aqui a exaltação, quando a gente fala aqui a exaltação, a gente vê que Jesus, ele deu exemplo para tudo. Ele deu exemplo de como se pode resistir ao pecado, né? Que a Bíblia diz que ele foi tentado, ele foi, depois que ele foi batizado, depois do batismo, ele foi ao deserto, ele passou 40 dias e 40 noites, ele passou em jejum, ele se absteve, ele mostrou que é possível se fazer sacrifício, né? Para Deus, né? Por uma causa que tinha uma causa justa. Ele mostrou que é possível a pessoa vamos dizer, resistir ao maligno, ao pecado, porque ele foi tentado nos momentos, né, que o diabo ele usou, mesmo nos momentos, o que estava afetando ele naquele momento, né? A gente vê, e ele mostrou que é possível resistir, né, ter essa resistência. Glória a Jesus. Então, assim, Deus exaltou acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, né? Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Glória a Deus. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, né? Ou o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Glória a Jesus. A expressão, quando a gente fala aqui de expressão, se olhar alguém que está falando, né, ou fazendo algo, a gente, o que é que a pessoa expressa, né? O que é que se expressa. Então, a gente vê aqui uma responsabilidade da igreja de Cristo em relação a isso, porque o que é que ela está mostrando para a sociedade, né? O que é que a igreja, quem está olhando para a igreja de Cristo, o que é que ela está vendo? E a igreja, quando nós vamos ver a igreja de Cristo, a igreja somos nós, não é o templo, porque não podemos falar de um templo físico, mas estamos falando de nós mesmos. Então, falando de nós, o que é que eu e você estamos expressando, né, para a sociedade como igreja, né? O que é que nós estamos expressando, qual é a nossa expressão? Então aqui diz aqui Deus, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Glória a Jesus. Então isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Glória a Deus, né? A igreja que vive, trilha o caminho pela palavra de Deus, que vive como Cristo
viveu, faz como Cristo fez, busca ser como Cristo fez, ela vai triunfar, porque Cristo triunfou e a igreja também vai triunfar. Glória a Deus, Jesus. é verdade. Na oportunidade eu quero Glória passar a Jesus. nosso pastor, ele vai. Glória a Jesus, dá continuidade. Irmão, o título dessa lição é algo assim maravilhosíssimo. A iluminação espiritual do crente. Como já foi citado, que antes nós andávamos em trevas, mas Cristo tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. E com isso, garantindo que cada um de nós viemos ter direito a este tão grande benefício, gratuito e gracioso da parte de Deus para toda a humanidade. Bem interessante isso, gratuito e gracioso da parte de Deus para toda a humanidade, sem que houvesse merecimento na vida de cada um de nós. E aqui nós observamos as riquezas que vamos ter da glória de Deus. E algo tremendo a quando nós temos este grande e valiosíssimo tesouro. E nós devemos ter essa esperança. E essa esperança, irmãos, ela é feita na nossa vida, no nosso cotidiano, como diz aqui, em um ponto bem marcante, com a nossa vida de santificação. Como diz aqui, andando de um modo digno. Ou seja, por sermos embaixadores de Cristo na terra, andarmos de modo digno, ou seja, de bom exemplo. Isso Jesus explica quando começa o sermão no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 13 ao 16, onde vai mostrando que nós somos luz do mundo, sal da terra, para que todos o quê? Vejam as vossas boas obras e glorifique quem? O vosso Pai. Tudo o que nós vamos fazer aqui é porque nós temos uma herança lá, a qual Deus preparou para cada um de nós. Mas vamos ser dignos e guardar este depósito com confiança e com fé, e vivendo uma vida em santificação, porque, irmão, nada se compara com a riqueza da glória que Deus em Cristo preparou para a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. E isso pelo poder sobreexcelente de Deus. De Deus. O salmista no 62, no verso 11, fala sobre isso aí, irmão. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E esta tão sobremaneira, esta força desse poder divino é que sustenta, que dá força à igreja, como disse aqui o Dínamos. É este poder de Deus na vida da igreja que vai capacitando, que vai instruindo e que vai nos dando mais entendimento do céu, porque o homem por si, na sua capacidade intelectual, não tem entendimento do poder do alto, só pela revelação do Espírito Santo de Deus. E aqui é Cristo o nosso maior exemplo desta exaltação. Cristo as primícias dos que dormem, foi o primeiro que ressuscitou. Você pode falar e dizer, aí Lázaro não deu, Jesus não ressuscitou, mas ele depois com certeza morreu. Mas Cristo ressuscitou e está vivo. E a promessa que ele fez está aqui também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, que você vai vendo o cuidado, o zelo do apóstolo São Paulo, e mostrando pelas escrituras, que um dia nós vamos também ressuscitar, porque ele vai voltar, não vai colocar essa primeira vez o pé na terra, mas lá, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que estivermos vivos, seremos justamente, irmão, com eles, transformados e arrebatados, levados para o céu. Que maravilha! Essa é a fé que nós pregamos e essa é a fé que nós guardamos. E esse 1 Coríntios capítulo 15, você bem leia ele, bem devagar, bem atencioso, e você vai ver sobre a ressurreição de Cristo. Que maravilha! Glória a Jesus. Cristo elevado está à direita de Deus.
a gente vê quando Estevão estava ali sendo apedrejado, e ele olha para o céu, e ele dá aquele testemunho maravilhoso. Glória a Jesus de Nazaré. E nós esperamos também que este dia de estarmos ouvindo a trombeta soar esteja perto, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Verdade. Glória a Deus. Cristo exaltado sobremaneira. O nome de Jesus está acima de tudo e de todos. Não precisa estar se reservando na lei, não precisa estar se guardando dias, luas, semanas, meses. Em Cristo, porque nós somos salvos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Ele exaltado sobremaneira, ele está acima de dias, ele está acima de lua, ele está acima de todo e qualquer pensamento, ele está acima de toda e qualquer ideologia humana, ele está acima de tudo e de todos. Por isso que eu creio e dou glória. E a conclusão nos diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, ou seja, encantado, exaltado, extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Uma atitude dessa, está agradecido, está extasiado com esta tão grande benevolência de Deus para a humanidade, e principalmente quem já recebeu, com essa tão grande bênção dada de Deus na nossa vida, de forma gratuita e graciosa, porque é de graça e é favor imerecido. Então Paulo está, e é também a atitude de cada um de nós, salvos na pessoa bendita de Jesus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Seus atos viabilizam a transformação e a glorificação da transformação de pecador para uma nova criatura, novo nascimento, até o dia da glorificação. É Ele que está nos ajudando e Ele que vai continuar te ajudando também. Creia e guarde esta palavra, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, e agradecemos por você estar aqui conosco. Estude a sua lição, leia a Bíblia, ore na sua casa. Não está podendo estar na igreja, mas você pode estar aí no seu cantinho, no seu quarto de guerra, e ora por nós também, que nós precisamos da tua oração, da tua intercessão. Amém? E vamos orar agora agradecendo a Deus. Pai bendito, Deus da glória, queremos agradecer, Senhor, Pai de nosso Senhor, por este momento onde nós passamos estudando a tua palavra. obrigado, meu Pai, por este Pai, em nome do Senhor tua Jesus palavra, Cristo, Senhor, que é poder. vai ao encontro Possa, meu destas Pai, pessoas alcançar que estão vendo suas este vidas que vídeo, estão em casa, assistindo, e que Muitas venham vezes, ter Pai, entendimento vidas maior sem ainda esperança, da grandiosidade de Deus na vida de ajuda cada cada um. um com o teu poder, Senhor. Fica conosco, nos ajuda em tudo. Guarda a tua igreja no meio desta pandemia, no meio de todas essas dificuldades. Guarda o teu povo debaixo da tua potente Glória mão, ao Senhor. teu nome, Jesus. Fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém, Amém, e amém, e graças a Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus.